Olá, como é bom te encontrar mais uma vez. Que juntos possamos celebrar ao nosso Deus e também abrir os nossos corações, as nossas mentes para a Sua Palavra. Hoje é terceiro domingo da Páscoa. Este domingo é conhecido como o Domingo Misericórdias Domini. O que significa Domini, Misericórdias Domini, misericórdia do Senhor. Misericórdia do Senhor. Por isso acolho você para este domingo de misericórdias do Senhor, com a palavra bíblica que é lema para esta semana, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz: os discípulos de Emaús disseram um para o outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Que Deus abençoe este nosso momento de comunhão, mesmo que seja de forma virtual, e que o nosso coração também possa arder quando ouvirmos a palavra do Senhor. Amém. Nestes nossos cultos virtuais, você aí na sua casa também pode se preparar de uma forma especial. Quem sabe todos os domingos, às 9 horas da manhã, você reúne a sua família, você prepara um altar para que juntos possamos celebrar. Nesse altar você pode colocar um ramo de flores, uma flor, você pode colocar também uma vela e, se você tiver aí na sua casa, também uma Bíblia. E outra dica: se você tem uma Smart TV, você pode acessar esta transmissão pelo Facebook e também pelo YouTube. No YouTube, esta celebração ela sempre é disponibilizada meia hora depois do término da apresentação, da transmissão pelo Facebook. Então fica a dica para que juntos possamos celebrar cada vez mais e melhor. Amém. Cantemos o hino Vem Espírito de Deus. Oh
hoje nós vivemos tempos difíceis, tempos diferentes, não somente para nós, mas para o mundo inteiro. O isolamento social momentaneamente nos afasta da comunidade física de fé, mas não nos afasta de Deus e da Sua palavra. Hoje, neste momento, estamos reunidas em nome e na presença deste Trino Deus, Deus, nosso Pai, o nosso Criador, que acompanha o seu povo de geração em geração. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para nos salvar. E em nome do Deus Espírito Santo, vento que sopra sobre as nossas vidas, para que possamos nos fortalecer, mesmo que seja de forma virtual, e que assim possamos continuar firmes na fé, firmes na caminhada que nós iniciamos no nosso batismo. Amém. Na presença do nosso Deus, confessemos as nossas falhas, os nossos pecados a Ele em oração. Ao final de cada pedido, podemos dizer juntos, eu aqui e você aí na sua casa, perdão, Senhor, perdão. Por isso, neste momento, fechemos os nossos olhos, inclinemos as nossas cabeças e oremos. Deus de misericórdia, pedimos perdão por todas as vezes que somos omissos diante de tantas situações contrárias à Tua vontade. Pedimos-te perdão pela nossa falta de coragem em viver a Tua palavra e de servir na Tua seara. Perdão por não Te colocarmos em primeiro lugar em nossa vida e Te substituirmos por coisas superficiais e mundanas. Por isso, juntos pedimos, perdão, Senhor, perdão. Deus de misericórdia, pedimos-te perdão por todas as vezes que não percebemos a necessidade daqueles que caminham conosco. Perdão por acharmos que somos merecedores daquilo que temos e que somos melhores do que aqueles que não possuem o mesmo que temos. Perdão por não cuidarmos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, como Tu, ó Deus, tens cuidado de nós. Por isso, pedimos, perdão, Senhor, perdão. Deus de misericórdia, pedimos perdão por não escutarmos o clamor que vem do Teu povo. Perdão por fecharmos os nossos olhos diante de atitudes de preconceito e exclusão. Perdão por não ajudarmos as pessoas que, por diversas razões, desemprego, doença, marginalização, isolamento, são invisíveis aos olhos do mundo. Por isso, pedimos juntos, perdão, Senhor, perdão. Misericordioso Deus, acolhe a nossa sincera confissão e derrama sobre nós a Tua graça e oferece-nos o Teu perdão. Pedimos isto em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus é bom. Ele olha com misericórdia para o seu povo. Ele oferece a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Assim diz o Salmo 106, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aos que reconhecem o seu pecado, recebem de Deus o perdão. É o que eu posso te anunciar neste momento. Diante dos olhos de Deus, os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdoados e reconciliados, Deus nos chama a olhar para o mundo, por todos os que sofrem, pelos que choram, pelos que imploram por uma vida digna. Convido você a inclinar a cabeça e, em silêncio, orar por cada situação que eu irei mencionar. A música que você irá ouvir se chama Misericórdias Domini, Misericórdias do Senhor. Oremos. Misericórdias Domini, in aeternum cantamus. Oremos pelas crianças, idosos, homens e mulheres que passam fome. Misericórdias Domini,
Oramos por todos os doentes, em especial pelos que sofrem por causa do coronavírus. Oramos por todas as mulheres e crianças que sofrem com a violência doméstica. Oramos por todos os agricultores, agricultoras que sofrem com a estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Ouve e tem misericórdia de nós, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Deus faz muitas maravilhas. Ele perdoa, Ele acolhe, Ele cura, Ele ouve as nossas orações. Por tudo o que Deus fez e faz por nós, é que juntos queremos bendizer o seu grandioso nome, cantando Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Convido você para um momento de oração. Oremos. Amado Deus, agradecemos-te por este momento em que novamente Tu vens ao nosso encontro e nos serves com o Teu amor, com a Tua palavra. Agradecemos-te porque em nossa caminhada de fé, Tu não nos abandonas, mas caminhas conosco e nos conduzes. Sê conosco neste momento, abrindo os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos corações, as nossas mentes, para que a Tua palavra possa encontrar espaço em nossa vida. É o que nós oramos e pedimos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Cantemos a música Estou Pronto, Senhor. Faz-me servir.
Ouçamos agora a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Lucas capítulo 24, os versículos 13 a 35. Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 13 a 35. Aclamemos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. No caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias?" "O que foi?" perguntou ele. E eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Este homem era profeta e, para Deus e para o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram na madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." Então Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe, mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: "Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: "Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas?" Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: "De fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão." Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui a leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Querida irmã,
querido irmão em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo neste momento. Amém. Eu tenho certeza de que na sua caminhada cristã, não é a primeira vez que você se depara com esta passagem bíblica dos discípulos no caminho de Emaús. E pensando um pouco no contexto que eles estavam passando, aquela era a semana pós-Páscoa. Uma semana, quem sabe, que foi muito tumultuada. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, seguida por sua traição, prisão, culminando então na sexta-feira da Paixão, onde ele foi crucificado e enterrado. Mas o evangelho de hoje é um emocionante relato em que Jesus transforma o medo e a tristeza e a angústia em esperança, em alegria. Jesus foi crucificado, está morto e enterrado. 3 dias se passaram desde daqueles terríveis acontecimentos. Esses discípulos estão saindo de Jerusalém e falando tristemente sobre o que aconteceu. Eles estão caminhando em direção a Emaús, uma vila que fica a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém, conforme nos fala o texto bíblico. Eles estavam muito tristes. O Cristo ressuscitado se junta a eles em sua caminhada. O ressuscitado é sensível à sua tristeza. Por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? O que está acontecendo com vocês? Mas a tristeza daqueles discípulos não lhes permitiu reconhecer quem se juntou a eles na caminhada. Eles tinham perdido as esperanças, o sentido de vida e, quem sabe, tudo aquilo que eles haviam depositado em Jesus. Pois assim eles também falaram: esperávamos que ele fosse o único que deveria resgatar Jerusalém, o povo de Israel. Nessas poucas palavras, eles reconhecem ter esperado com grande esperança aquele que agora tinha partido. Uma esperança que encheu a sua vida inteira, porque eles deixaram tudo para seguir Jesus. Eles deixaram a cidade, a casa, a família, os bens, quem sabe um pouco de conforto que eles tinham, tudo para seguir aquela palavra daquele Nazareno. Ninguém como aquele profeta de Nazaré mobilizou tantas pessoas, tantas esperanças, tanto entusiasmo. Eles acreditaram, esperaram até a morte. Mesmo além da morte, eles esperaram mais 3 dias, pelo que não podiam acreditar que era verdade, que ele seria ressuscitado no 3º dia. Então, no 3º dia, sem esperar muita coisa mais, sem sentido, desesperados, aquelas promessas não se cumpriram, eles seguiram para Emaús. O caminho de Emaús também pode ser comparado às nossas vidas. Os sentimentos experimentados pelos discípulos são os que nós muitas vezes também experimentamos em nossa caminhada. E nesta caminhada, nós não estamos sozinhos, assim como não estavam aqueles caminhantes, aqueles discípulos de Emaús. Jesus se aproxima e ele caminha ao lado de seus discípulos, em meio à realidade das suas vidas. Assim também Jesus faz conosco. Ele caminha conosco quando nós estamos com dúvidas, com medos, com angústias, com tristezas, quando nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não importa qual é a nossa situação, aquilo que nós passamos, aquilo que nós temos em nosso coração. Jesus toma a iniciativa de se colocar ao nosso lado. Ele se importa sim com a nossa realidade, com a nossa situação e está conosco. Ele vem até a nossa casa. Ele parte o pão.
ele também agradece a Deus por aquilo que nós temos. Nessa experiência, nós reconhecemos o Senhor, que transforma de fato as nossas vidas e nos converte em protagonistas da nossa vida, protagonistas da vida em abundância. A tristeza dos discípulos, ela é transformada em ânimo, o medo é transformado em alegria, e assim os discípulos também foram falar para outras pessoas, para os outros discípulos, daquilo que eles experimentaram. A experiência do caminho de Emaús tem muito a nos ensinar e também a animar a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada diaconal, a nossa prática da fé. Quero destacar 5 pontos importantes para que nós possamos também nessa celebração sair motivados para praticar o Evangelho que nos é ensinado nesta passagem bíblica do caminho de Emaús. Primeiro, no caminho de Emaús, Jesus nos ensina a caminhar diante das situações que nós encontramos, caminhar ao lado daqueles que estão angustiados, daqueles que estão desesperados. É caminhar junto, caminhar ao lado. Segundo ponto importante para a nossa caminhada de fé é sempre ouvir. Ouvir antes de falar qualquer coisa, ouvir antes de emitir qualquer opinião, ouvir a opinião daquele que está ao nosso lado. Jesus pergunta atentamente, buscando entender o outro. Jesus já não vem com uma resposta pronta. Outro ponto importante que nós podemos aprender nesta passagem do caminho de Emaús é o partir do pão. Ao chegar em Emaús, Jesus é convidado para entrar ali e comer com os que estavam reunidos. E Jesus não perde esse seu costume, esse seu hábito de repartir o pão. E é nesse momento, é no repartir do pão, que Jesus é reconhecido. Os discípulos reconhecem Jesus. E aí vem a autonomia. O 5º ponto a ser aprendido. Não é somente perceber que Jesus está presente em nossas vidas, mas sim agir. E quando nós percebemos que Jesus está em nossa vida, o que nós fazemos? Devemos sim anunciar às outras pessoas, assim como fizeram esses dois. Quando sentiram, quando perceberam aquela ardência no coração, foram ao encontro dos outros, falar da sua experiência, daquilo que aprenderam nesta caminhada de fé. Querido irmão, querida irmã, hoje nós somos os discípulos de Jesus, somos seus seguidores, seguidoras, nós somos aqueles que estão a caminho de Emaús. Somos convidados a seguir os passos e o modelo de vida que Jesus Cristo nos ensinou, que nos deixou. É no olhar atento, na caminhada conjunta, no ouvir acolhedor, no partilhar do pão e na nossa autonomia de agir é que nós concretizamos a vontade de Deus. Concretizamos aquilo que é a visão do reino de Deus. Cristo não nos abandona, mas Ele nos dá autonomia e liberdade para que agora nós levemos adiante a sua missão e a mensagem que Ele nos deixou da ressurreição e da vida eterna. Hoje, quem sabe numa situação muito diferente daquela que nós pensávamos para este ano ou da situação que qualquer um pudesse ter criado para este ano, nós somos chamados a caminhar. Caminhar não no sentido de caminharmos na rua, de nos movimentarmos, pois precisamos nos cuidar, precisamos nos prevenir, precisamos
cuidar também daqueles mais frágeis à nossa volta. Mas caminhar no sentido de continuar a viver. Não ficar triste. Mesmo triste, desanimado, como estavam aqueles discípulos, eles estavam caminhando. Sentido de vida, mesmo na situação adversa que eles passavam. Mesmo como os discípulos de Emaús, tristes e abatidos, continuemos caminhando, pois nós nunca estaremos sozinhos nesta caminhada. Esta é a mensagem, a palavra para nós hoje. Em tempos difíceis, como os que nós estamos vivendo, também veremos o amor de Deus. Amor através dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Pois Jesus Cristo diz: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são os meus discípulos. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Jesus foi reconhecido pelo gesto da partilha do pão. Os seus seguidores também serão conhecidos pelos gestos. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44, Jesus afirma: pois cada árvore é reconhecida pelas frutas que ela produz. Que árvore que nós somos, que árvore você é? Neste momento em que nós vivemos, que possamos de fato produzir bons frutos. Me lembro ainda de uma frase atribuída a São Francisco de Assis, fundador da ordem franciscana, que diz: pregue o Evangelho em todo o tempo e, se necessário, use palavras. Alguns acham que não foi ele que disse. Se foi ou não foi Francisco de Assis que disse essa frase, ela não perde o seu valor e seu sentido, pois em todos os tempos e lugares somos chamados a viver o Evangelho. Estimado irmão e irmã em Cristo, o caminho de Emaús nos ensina a servir, nos ensina a partilhar, a repartir o pão, a caminhar juntos, a ouvir, e que nós, ao ouvirmos, aprendermos esta palavra, possamos usar a nossa autonomia e sermos participantes da missão de Deus. Que nós possamos servir produzindo bons frutos para o reino de Deus e que através destes frutos possamos ser conhecidos. Caminhemos e sirvamos ao nosso Deus com alegria e que Deus nos ajude nesta tarefa. Amém. Após ouvirmos a palavra de Deus, queremos juntos confessar publicamente a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Cantemos a música Pelos Prados e Campinas. Verdejante é o
Neste momento temos a oração de intercessão. Convido que você neste momento também possa inclinar a sua cabeça e juntos queremos orar. Oremos. Ó amado Deus, diante de Ti chegamos e mais uma vez queremos interceder. Interceder por todas as pessoas excluídas, esquecidas pela nossa sociedade. Oramos, ó Deus, pelas pessoas que sofrem por doença, solidão, abandono, desemprego ou fome. Oramos também, ó Deus, pelas pessoas vítimas de agressão física, moral ou psicológica. Oramos por todos os profissionais da saúde que lutam no cuidado e no combate do Covid-19. Oramos, ó Deus, pelas pessoas e iniciativas diaconais que têm sido preciosas neste tempo de isolamento social. Oramos, ó Deus, pela nossa igreja, por todas as lideranças, de forma especial também pelas comunidades, por todos os membros, para que neste tempo de isolamento possam também fortalecer a sua fé, através da leitura do Evangelho, através das orações. Oramos, ó Deus, por todas as situações de sofrimento no mundo inteiro, sofrimento este causado por este novo vírus, o Covid-19. Ó Deus, ajuda-nos a superar todas essas situações de dor e sofrimento. Ajuda-nos, ó Deus, e dá-nos força para que possamos anunciar o Evangelho, que possamos anunciar que Tu caminhas ao nosso lado todos os dias de nossas vidas. Por tudo isso que nós expressamos em palavras, ó Deus, mas também tudo aquilo que temos em nosso coração, aquilo que nos alegra, aquilo que nos preocupa, incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenho somente um comunicado, que é um convite, na verdade, para você a estar junto comigo no próximo domingo, de novo aqui, às 9 horas da manhã, para esta transmissão. Mais uma vez agradeço pela sua companhia e que no domingo que vem possamos nos encontrar novamente. E se você fez aí na sua casa um altar, como eu disse no início deste nosso culto, com uma vela, flor, a Bíblia, quem sabe você tira uma foto e manda para mim, para que eu possa divulgar também, para que a gente tenha essa ligação, essa sintonia, mesmo à distância. E queremos nós também sair sob a bênção de Deus ao final desta nossa celebração. Que a bênção do Trino Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que caminha ao nosso lado, que a bênção do Seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que nos ensina a ter gestos de partilha, e que a bênção do Espírito Santo, aquele que nos anima a termos autonomia e também falar e anunciar o Evangelho em prática, em ações, em gestos concretos no nosso dia a dia. Assim vos abençoe e acompanhe o Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado domingo, uma abençoada semana e que caminhemos, pois temos a certeza de que Jesus, Deus, estão ao nosso lado todos os dias de nossa vida. Um abençoado domingo e até o nosso próximo encontro. Amém. E você que ficou até o final deste vídeo, quero compartilhar uma coisa com você. Esse culto foi gravado 2 vezes. A primeira vez, o áudio aqui
não saiu. Hoje estou eu aqui, gravando pela segunda vez o mesmo culto. Um abraço, boa semana.